Friozinho, mas o sol está brilhando e são motivos para a gente louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. A gente tem visto na lição que a gente vive um grande conflito o tempo todo na nossa vida, né? É a guerra contra o bem e o mal. E para a gente se defender, Cristo precisa ser o nosso abrigo. E por isso nessa manhã eu escolhi essa música, que Jesus é o nosso abrigo. Então eu queria que você ficasse de pé agora e louvasse o Senhor dizendo isso e convocando Ele. Senhor, nós estamos vivendo um grande conflito e o Senhor tem que ser o nosso abrigo, a nossa proteção. É nele que a gente tem que se firmar para vencer essa guerra, tá bom? Vamos lá? O Senhor é o meu abrigo, seguro, rocha eterna. É só nele que eu confio, só Ele
a guerra contra meus inimigos. Não preciso temer, o Senhor é comigo. Me dá poder. Ele dá o poder. Oremos. Querido Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, por mais uma vez estarmos em Tua presença, por estarmos aqui na Tua Santa Casa, louvando e agradecendo o Teu Santo Nome. Queremos pedir a Deus que o Teu Santo Espírito venha estar no meio de nós. Meu Deus, que possamos sentir o Teu poder aqui, agora, no estudo da Tua Palavra, no estudo da lição, na recapitulação da lição da Escola Sabatina, que possamos, ó Deus, aprender um pouco mais de Ti e colocarmos em prática em nossas vidas. Fica, Senhor, conosco, nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. No sábado a gente pode ver aqui histórias de transformação, né? A gente nunca deve esquecer que a gente tem sempre dito aqui: eu não posso estar lá do outro lado do mundo, mas a minha oferta chega lá e muitas vidas são transformadas pelo poder de Deus. Mas é claro que o Evangelho precisa crescer e parte dessas bênçãos que tem feito o Evangelho crescer são as nossas ofertas. As nossas ofertas vão para lá para construir novas igrejas, novos centros ali de influências. Quer dizer, muita coisa tem sido feita e louvado seja Deus por isso, tantas vidas sendo transformadas. Então, lembra sempre que a sua oferta tem o poder de transformar a vida das pessoas, não a sua oferta em si, mas o que ela nas mãos de Deus, sendo bem usada e bem administrada, pode fazer na vida de tantas pessoas. Irmãos, nessa semana a gente leu sobre os enganos finais de Satanás. Por isso que eu escolhi aquela música, O Senhor é o meu abrigo, porque só Ele vai poder ser o nosso abrigo, vai poder nos proteger desses enganos que o inimigo vai tentar cada vez mais tentar nos enganar. E a lição dessa semana falou que, se possível, até mesmo quem vai ser enganado, irmãos? Até os escolhidos. Na lição de sábado, eu quero ler aqui um trechinho. Diz assim, ó: como nós temos visto,
Apocalipse nos adverte que os habitantes da terra beberão o veneno mortal chamado vinho de Babilônia. Há falsas doutrinas e ensinamentos que no fim só levarão para o quê? Para a morte. Mas o que a lição disse? Que o mundo não foi deixado sem um antídoto para poder vencer esse veneno mortal. E sabe qual é esse antídoto que a lição nos apresenta? As 3 mensagens angélicas. Essa está escrito na lição de sábado. As 3 mensagens angélicas. Uma mensagem poderosa para os remanescentes do tempo do fim, que vivem esse tempo que nós estamos vivendo. É com essa mensagem que nós precisamos nos agarrar, e não somente nos agarrar, mas disseminar, para que mais pessoas encontrem a salvação que um dia chegou até nós. Essa semana, irmãos, por isso que eu tenho dito, você não pode deixar de ler a lição da Escola Sabatina. A lição da Escola Sabatina é um salvaguarda para a nossa vida cristã. Que lição poderosa! Que lição que nos mostrou como que a gente tem que estar agarrado na palavra de Deus, porque os enganos vão ser tão impressionantes, irmãos, tão impressionantes, que vai mexer com as estruturas daquele que não estiver muito firmado com Deus. Eu digo para você que vai ser tão impressionante, você vai dizer, não, isso não pode ser mentira, isso é verdade, porque vai ser impressionante, mas só tem um antídoto, a palavra de Deus. Nesse momento nós vamos relembrar um pouco daquilo que a gente estudou essa semana, uma lição poderosa, para mim está valendo demais, para a minha vida espiritual, essa lição tem sido maravilhosa, quanta coisa a gente tem aprendido. Agora nós já estamos 2 sábados na segunda mensagem angélica, nós passamos 9 na primeira, impressionante, a riqueza da palavra de Deus. Nesse momento a gente quer lembrar um pouquinho, firmar o que a gente estudou em classe. A gente pede aos professores, não se esqueça desse momento que é muito importante, o momento da gente estar unido. Peço até para os professores, dentro daquilo que a gente combinou essa semana, que você já fale aí na tua classe. Depois da lição nós vamos mostrar um pouquinho do que a gente já fez na nossa classe, o que a gente pretende fazer em classe. Você já pode começar a combinar com eles aí um pouquinho o que a gente pretende fazer em classe no período extra classe. Olha que legal, a gente aqui não quer ter só atividade na Escola Sabatina na classe, a gente quer um período extra classe, mas os professores vão conversar um pouquinho com vocês. Deus abençoe. Eu quero que os professores agora fiquem de pé, a gente vai fazer uma oração para que Deus abençoe o nosso estudo, tá bom? Os professores, por favor, coloquem-se em pé, vamos orar. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós viemos estudar a Tua Palavra. Vamos relembrar aquilo que estudamos durante a semana, e Senhor, que ela seja muito transformadora, que o Espírito Santo fale tão profundo ao nosso coração, que mude o nosso caráter, o nosso temperamento, enfim, tudo aquilo que precisa ser mudado dentro da nossa vida, e que tudo seja baseado na Tua Palavra, na Tua verdade, em nome de Jesus, amém. Muito bom estar na casa do Senhor, né? Vou adorar a Deus com este hino, todavia me alegrarei. É um hino que fala ao meu coração e pode falar no seu também nesta manhã. Que o Senhor venha receber o meu louvor. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda
manifestar na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Pode louvar a Deus nesta manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Amém. Amém? Falou que tem duas. Você tem duas, tá vendo, irmãos? A gente não precisa ficar sem esse alimento espiritual. É uma bênção a lição. É o estudo da palavra. Então, ok? Procura a gente quer dar a lição para você. E se você está acostumado com o aplicativo, na minha classe mesmo, hoje a gente distribui no grupo, a gente tem um grupo já do WhatsApp, a gente distribuiu já um aplicativo muito legal. Você consegue marcar, botar cor, você já clica direto na passagem, já abre direto na passagem, facilita você. Ou seja, a gente não pode ficar sem estudar a lição da Escola Sabatina. Eu também quero fazer um convite para você. Acordar um pouquinho mais cedo, para a gente começar 10:50 aqui. Irmãos, hoje à tarde, nós vamos dar uma ensaiadinha com o instrumento. Uma coisa que a gente está querendo é tentar botar uma música de instrumento no sábado de manhã cedinho. Amém. Cedinho. Para você acostumar. Vamos bater isso. Eu cheguei hoje aqui 8h35. Tipo assim, é uma concentração. Para você estar na casa de Deus já na Escola Sabatina. E aí a gente começou a louvar. E hoje, mesmo com essa voz feia aqui, eu fiz parte até da equipe do louvor. Já tenho motivo de gratidão. Amém. Mas foi uma benção. Foi uma benção. Então, acorda um pouquinho mais cedo, vem aqui para a gente começar a Escola Sabatina louvando o Senhor. Vai ser uma benção na sua vida, pode ter certeza. Sábado de manhã, sábado gostoso, friozinho, sol brilhando, motivos e motivos para a gente louvar o nome de Deus. E nada melhor do que a gente fazer isso louvando com louvores, tá bom? 10:50, a gente vai estar começando a Escola Sabatina no próximo sábado. Quero te convidar para ficar em pé, para a gente terminar a Escola Sabatina com uma palavra de oração. Mas eu quero ler Isaías 48, você já pode ficar em pé.
dizendo o seguinte: a lição da escola sabatina nos mostrou que contra os enganos do inimigo, irmãos, aqui está o antídoto, a palavra de Deus, as 3 mensagens angélicas. Esse aqui é o antídoto contra os enganos do inimigo. E diz assim, Isaías 48: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece o que, irmãos? Para sempre, eternamente. Ela é a nossa fonte de poder. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, o inimigo sempre vai tentar nos derrotar, sempre. Mas a gente sabe que contra o inimigo, Senhor, nós não podemos prevalecer. Com as nossas forças não, mas com o seu poder ao nosso lado, Senhor, o inimigo vai fugir de nós. Então nós queremos pedir, Senhor, que a gente tenha realmente, literalmente, o culto racional. O que é isso? Senhor, se eu não tiver com vontade de orar, que eu ore. Se eu não tiver com vontade de ler a Tua palavra, que é o antídoto, que eu leia, porque não é a emoção que vai fazer que a gente vença, mas é buscar a Tua vontade revelada na Tua palavra. Então nos ajude para isso. Ajude a estarmos firmados na Tua palavra e em Ti, em nome de Jesus. Amém. É Despertar com Jesus, amanhã às 8 horas da manhã, tá bom? Então esse é o primeiro anúncio, amanhã bem cedinho às 8 da manhã. Aí em seguida, o Clube dos Desbravadores Aventureiros com a reunião dos pais, tá bom? Eles precisam estar aqui. Aí lembrando também do jantar dos namorados no dia 17/6, já esse mês, hein? Então quem deu os nomes lá já tá lá. Aí lá você pausa, peraí. Então várias pessoas já deram o nome, já tem mais de 10 casais, né, irmã? Isso. Então, mas quem quiser ir ainda dá tempo. A irmã vai essa semana lá conversar com eles e para ver se consegue levar as crianças, tá bom? E daí a gente vai tentar ver uma mesa separada, né, para colocar as crianças também. Que nem nós temos 3, como que a gente vai fazer? Deixar as crianças sozinhas em casa? Difícil, né? Então a gente vai ver um lugarzinho lá para eles também, tá bom? Isso, pode rodar. Aí lembrando também que no próximo final de semana, 9, 10 e 11 de junho, tem o culto, a libertação das famílias. Vai ser um final de semana de libertação das famílias. Vai ser com o nosso irmão Abel La Roca, que é o irmão do pastor La Roca, tá bom? Do presidente. Certo? Então esses foram alguns recadinhos importantes que a gente precisava. E nós vamos ter continuidade agora com a entrega da cesta. Feliz sábado, igreja. Antes de você ter um sorteio da cesta, eu gostaria de chamar aqui à frente 2 casais que fizeram aniversário de casamento e ainda não receberam o livro. É o irmão José Carlos e Lusa, e a Aline e o Davi. Faça a mão de vocês esse livro que fala sobre a restauração do altar da família. Eu falo novamente que nós estamos lendo esse livro e está sendo muito bom do nosso lar, da nossa família. E eu espero que seja ótimo para a família de vocês, tá bom? Que Deus abençoe o lar de vocês. Então, a última família que foi contemplada com a cesta foi a família Barbie. Eu quero que vocês falem, em poucas palavras, como foi essa experiência com a cesta espiritual com vocês. Não quer falar não. Só eu que falo. Foi muito bom, a experiência foi muito boa, principalmente de receber os irmãos lá em casa, foi bem gostoso mesmo. Então assim, vale a pena. A gente fica muito feliz em ver o Ministério da Família funcionando bem, né? Esse ano foi um ano bem especial assim, para a nossa igreja, né? Repleto de bênçãos. A gente sabe que o Ministério da Família é um dos ministérios mais importantes assim, na nossa igreja. E a família é uma base assim, para a nossa vida, né? Quando a gente está bem com a família, o restante vai fluindo mais fácil, né? Deus abençoe vocês dois por estarem à frente assim, tem até uma equipe junto aqui, né? Deus abençoe muito vocês. Olha, sorteio de uma nova família. Quem será? Flávia Patrícia. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho sobre a cesta.
Aqui, ó, tem alguns. Esse casal aqui é nota 10, ó. Eles prepararam alguns livros, eles colocaram assim como o Ministério da Família. Ou seja, faz parte da cesta. Você não vai ficar para você. Quando eu receber a cesta, achei que era tudo meu. Mas não é, ó. Esses daqui é para usar durante a semana, tá? Então tem vários aqui. Mas nós preparamos um legal aqui, ó. Não sei se vocês já têm. Ó, algumas pessoas até, acho que já conhecem, ó. Ele é muito legal. Eu tenho o meu. Eu preparei. Ele é todo ilustrado, né? Então esse daqui serve tanto para a família, para dar estudo bíblico na família, como o pôr do sol, né? E dar estudo bíblico para o próximo. Então quando você for na casa de alguém dar estudo bíblico, nossa, isso daqui é muito legal, porque ilustra, né? Aí só mais um aqui também, que esse daqui também é de vocês, ó. Eu achei muito legal que a TV Novo Tempo, ela lançou a revista Novo Tempo. Esperança Novo Tempo. Olha que legal. E vem assuntos muito, muito, muito bons. Esse daqui eu achei muito interessante, a educação financeira à luz da Bíblia. Então eu comprei para o casal e comprei para mim também. E tem uns chaveguinhos aí um pouquinho. Vamos orar? Senhor Jesus, mais uma vez, nós como líder desse departamento queremos te agradecer por fazer parte dessa família, família da Igreja de Jardim Prudência. Que o Senhor venha abençoar não só o nosso departamento, mas venha abençoar a cada departamento, abençoe o nosso pastor, que nós sejamos realmente uma família e que possamos preparar a família para o reino celestial. Abençoe essa cesta, abençoe esse casal que foi sorteado e abençoe aqueles que ainda não foram e aqueles que já foram sorteados. Que o Senhor continue ajudando a cada um da nossa família a fazer do nosso lar um pedacinho do céu. Fica conosco, fique com a tua igreja, fique, Senhor Jesus, com cada departamento. Nós te pedimos, nós te agradecemos essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, rapidinho, eu queria, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus. Eu quero falar para a minha equipe que às 3 horas nós vamos ter uma reunião para trabalhar a nossa semana de oração, que começa na sexta-feira, com o nosso irmão Abel. Eu gostaria que você que conhece alguém que está passando por algum problema, por alguma dificuldade, ou mesmo dentro da igreja, que tem problema de relacionamento dentro da sua família, vem. Vai ser assim uma semana muito especial para as nossas famílias. O título da Tentações das famílias. Então, nós estamos preparando uma coisinha bem especial. Agradeço a Deus que nós estamos juntos aqui, irmã, e começamos juntos no nosso departamento. E eu quero abrir para as igrejas, se vocês precisarem de uma visita, um culto no lado de vocês, estamos aqui abertos, a nossa equipe, e estamos aqui para ajudar. É a igreja fora da igreja, tá? E vocês orem pelo nosso departamento e que vocês orem por essa semana de oração, vai ser muito especial com o nosso irmão e eu tenho certeza que vai ser bom para todos nós. Que Deus nos abençoe. Sábado e domingo, bom dia para todos os nossos irmãos visitantes que estão aqui, nossos amigos que vieram aqui pela primeira vez. Saibam que vocês são muito, muito, muito bem-vindos. Hoje é um dia muito especial também, como todos, né? Hoje é sábado, o dia do Senhor. Estamos felizes, graças a Deus. Estamos felizes, eu, ser humano, estou muito feliz com a presença de vocês. Imagina o nosso Deus. Nosso Deus está muito mais feliz, né? E agora nós vamos louvar o Senhor. Chamo aqui, né, a equipe de louvor que iremos. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria imensa, gratidão por tudo que és, ó Senhor. Iremos honrar nosso ato de salvação. Ofertas, recursos e talentos
escuto um rumor espalhado entre as nações. Quem ouvirá um chamado pra mudar? O tempo é de despertar. Quem responderá? Uma voz clamou um dia e preparou um caminho para ele andar. E agora eu me levanto para clamar e anunciar que sua justiça virá. Chegará o momento em que verei revestido em glória quem mudou a história e prometeu que tudo novo se fará. Ele é vida eterna, o princípio e o fim. Tempo, em cada ação, o momento é de escolher a quem servir. E se Deus está em mim, não há como não amar ao outro. Me está revelado o verdadeiro evangelho que ele veio ensinar. E sem medo do futuro eu aguardo o dia em que ele virá. Chegará o momento em que verei revestido em glória que mudou a história e prometeu que tudo novo se fará. Ele é vida eterna, o princípio e o fim. Eu verei quem mudou a história. Chegará o momento em que verei revestido em glória que mudou a história e prometeu que tudo novo se fará. Ele é vida eterna, o princípio e o fim. Revestido em glória, que mudou a história e prometeu que tudo novo se fará. Ele é vida eterna, o princípio e o fim. Eu verei revestido em glória. Eu verei
são sinais do fim, e a esperança está na breve volta de Jesus. Ele reescreve a história, muda todo o enredo, deixa o final feliz. Ele é mais que especialista em mudar a vida e apagar o que passou. Hoje entregue os seus planos, todos os seus sonhos, leve aos pés do Salvador. Ele não muda só a história, na verdade quer mudar você. Longe de Jesus o meu esforço é vão, preciso entender. Muitas são as lutas e as provações, eu posso perecer. O pecado destruiu, mas a cruz já construiu de novo. Se pela fé eu aceitar Jesus, por Ele vencerei, e o céu então será meu lar. Ele reescreve a história, muda todo o enredo, deixa o final feliz. Ele é mais que especialista em mudar a vida e apagar o que passou. Hoje entregue os seus planos, todos os seus sonhos, leve aos pés do Salvador. Ele não muda só a história, na verdade quer mudar você. Ele não muda só a história, na verdade quer mudar você. Encontrar-te-ei, Senhor Jesus, me salva. Eu falei para a irmã que ia cair o nível, né? Só pregadoras poderosas pelo poder de Deus essa semana, né? O primeiro nome da irmã que veio aqui, uma irmãzinha dinâmica com 70 e poucos anos. Como é que é o nome dela mesmo? Irmã Marli. Hoje na quarta-feira a irmã Rosa. E ontem a irmã Claildes. É isso? Claildes, está certinho. Bênção pura. Caiu o nível, mas a gente aceitou com muito carinho, viu, irmãos? Porque depois dessas irmãs aí fica até difícil, mas que bom que a gente está aqui para adorar o Senhor. Irmãos, como tema dessa semana, fico com meu irmão ter muita paciência comigo, porque eu sou muito elétrico, não consigo ficar parado. Mas ele vai me ajudar. O título que a professora que fez os sermões, confesso que hoje eu não vou pregar o sermão exatamente, mas eu quero falar um pouquinho sobre o tema. Ela escolheu como esse tema desse sábado, um ponto final. Um ponto final. Quando a gente pensa no mundo que a gente vive, se eu desse aqui 5 segundos, eu vou dar para você pensar assim: o que você gostaria hoje que tivesse um ponto final na sua vida hoje? Se você pudesse assim, eu queria que isso aqui tivesse um ponto final. Vamos lá? 5 segundos. Pensou?
Ontem, quando a gente estava aqui, a irmã Clarice colocou como uma das lições da história de Jacó a perseverança. Sabe, irmãos, até a volta de Jesus não vai ser fácil. Não vai ser fácil. O próprio Cristo disse isso, que não seria fácil. Ele disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Ele não disse, o mundo vai ser belezinha, café, assim, mamãozinho com açúcar. Ele não disse isso. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Ela disse que uma das lições é a perseverança. Mas eu quero dizer uma coisa, que a Bíblia diz que aquele que perseverar até quando? Até o fim. Não para. Não para. Você vai ter que perseverar até o fim. Porque o ponto final que Deus vai dar para a história desse mundo e para os problemas desse mundo não está ainda nesse mundo, mas está no mundo por vir. Esse é o ponto final. É a Nova Jerusalém. É ali que tudo vai começar para a gente. É ali que tudo vai ser transformado. Ali é o ponto final da dor, da tristeza, da separação, da morte, da doença, dos problemas financeiros, dos problemas de família. Ali é o final. Ali é o fim. Portanto, nessa manhã, eu quero estudar com vocês uma das grandes promessas da Palavra de Deus. E ela se encontra em São João, capítulo 14. Abra sua Bíblia. Nós vamos estudar sobre a promessa que ilustra quando vai ser o ponto final. Abra a Palavra de Deus em João, capítulo 14, uma das passagens mais conhecidas da Palavra de Deus. João, capítulo 14. Tá? Vou deixar você abrir, mas nós vamos vir um pouquinho, porque a gente vai começar, na verdade, em João, capítulo 13, tá? A partir do versículo 31. Vamos lá, abre a palavra de Deus aí, nós vamos ler. Antes da gente ler, eu quero que, eu não sei se você já reparou que que João 14, e ele começa, na verdade, no 13, está acontecendo na Santa Ceia, na Páscoa, no Cenáculo. Todas essas palavras de João 13, 14, 15, 16 e 17, tudo acontece na ceia. É Cristo conversando com os discípulos. Nessa conversa tem coisas maravilhosas, né? Tem a promessa de João 14. Se você for para o João 15, ele fala que eu sou a videira e vós os ramos, a necessidade de estar com Cristo. Em João 15 tem uma parte linda que ele fala assim: vocês não são meus servos, vocês são o quê? Meus amigos. Olha que delícia, Jesus falando isso para os discípulos. Depois ele fala da promessa do Consolador. E finalmente ele termina fazendo uma linda oração, a incrível oração sacerdotal. E dali ele vai para o Getsemane, onde ele ia ter momentos de angústia, seria preso e seria morto. Então aqui é praticamente o último grande encontro de Jesus com seus discípulos. Assim, onde ele vai gastar mais horas, onde ele vai ter ali um sermão mais robusto. E uma dessas partes é João 14. Mas eu quero começar João 14, porque você não pode ler João 14 sem você mencionar João 13, a partir do versículo 31. E eu quero ler com vocês. Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. E eu quero destacar a partir do versículo 33. Filhinhos, ainda por pouco tempo estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também vos digo agora: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros.
nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde o Senhor vai? Pedro volta ao assunto. Respondeu Jesus: para onde eu vou, não podes me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Vamos continuar agora, vamos entrar em João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou, teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você nota que para a gente entrar em João 14, a gente precisa ler João 13. Jesus aqui ele afirma que ele estava indo para um lugar onde eles não poderiam ir, não poderiam encontrá-lo. E aqui existem 2 aplicações aqui para essa frase de Cristo. A primeira se refere ao sacrifício de Jesus, ou seja, o testemunho do sacrifício de Jesus, ou o seu sacrifício em si, ninguém poderia fazer no lugar de Jesus. Então ele disse: para o lugar onde eu vou, ninguém pode me achar, ou ninguém pode me substituir. Esse é o primeiro conceito que a gente tem dessa frase de Jesus. O segundo conceito que a gente tem dessa frase de Jesus é: eu vou para um lugar onde vocês não podem ir agora. E Jesus estava se referindo ao céu que ele iria após a sua ressurreição. E Jesus é claro em dizer que naquele momento nenhum homem poderia ir para o céu. E isso é literal, sabe por quê? Sabe quem habita no céu? Quem habita no céu, irmãos? Deus habita no céu. E antes de nós sermos transformados na volta de Jesus, nós não temos conviver na presença de Deus, porque a glória de Deus iria nos consumir por causa do nosso pecado. Então Cristo diz assim: para o lugar aonde eu estou indo agora, você não tem como ir, mas um dia você vai. Calma lá. Só que você pode imaginar, muito obrigado, irmão. Você pode imaginar agora o coração dos discípulos como é que ficou? Porque talvez você se prenda à promessa, mas você não entende que Cristo começa falando assim: não se turbe o vosso coração. O que é não se turbe o vosso coração, irmãos? O que é? Vamos lá. Não fica triste, não fica preocupado. Porque, e talvez você não consiga entender, você se agarre muito à promessa, mas você não entende por que Jesus começa a promessa dessa maneira. Porque naquele momento Jesus estava dizendo: eu estou indo para um lugar onde vocês não vão poder ir. E agora os discípulos começam a ficar o quê? Desesperados, tristes, deprimidos, literalmente deprimidos. E você pode ver que Jesus começa a cuidar deles, porque, irmãos, até a morte de Jesus, os discípulos eles viveram momentos com Cristo, mas ali o coração ainda não estava totalmente convertido. Eles ainda brigavam por posição. Lembra? Quem vai ser o mais poderoso? Lembra a mãe lá de Tiago e João? Meu filho vai sentar à direita, outro para a esquerda. Era isso, era o tempo todo isso. Essa discussão, essa brigaiada. E agora Jesus diz assim: ei, deixa eu falar para vocês um novo mandamento. Se vocês realmente estão em mim, vocês precisam amar uns aos outros. Jesus começa a se preocupar, porque Jesus ia partir. E agora Jesus começa a se preocupar com eles. Vocês têm que se amar. Vocês não podem ficar de briga. O Evangelho, a última coisa que o Evangelho precisa é de briga. O que o Evangelho precisa é de amor, é de união, é que a igreja esteja unida para fazer a sua parte, para a pregação do Evangelho. A igreja precisa estar unida e não brigando entre si. Mas sabe, irmãos, quando Jesus começa
começa falando, você vê que Jesus fala o mandamento e Pedro volta para o assunto, mas Senhor, para onde o Senhor vai? Olha o desespero. Para onde o Senhor está indo? E aí você pode tentar também imaginar um pouquinho. Irmãos, durante 3 anos e meio, tempo do ministério de Cristo, Cristo tirou aqueles discípulos. A maioria deles era o quê, irmãos? A maioria deles era o quê? Pescadores. Deus tirou eles de pescadores de peixes para se tornarem o quê? Pescadores de quê? Pescadores de homens. E aí você pode imaginar durante 3 anos e meio. Imagina uma coisa. Estou com fome. Jesus alimenta e multiplica pães. Estou num barco em tempestade. Vou morrer. Jesus vai lá e acalma a tempestade. Estou com a minha sogra doente, morrendo. Jesus vai lá e cura até a sogra. Tem amigos em dificuldade, em necessidade, precisando de cura. Jesus vai lá e faz o quê? Ele cura. Irmãos, entende o que foram esses 3 anos e meio para aqueles discípulos? Ele era o mestre, ele era a segurança, ele era o pão, ele era a cura, ele era a palavra no momento de dificuldade. Ou seja, Jesus se tornou tudo na vida daqueles discípulos e agora Jesus diz assim para eles: eu estou indo para um lugar onde vocês não podem ir agora. Aqueles discípulos se desesperaram, irmãos, e é por isso que Jesus começa essa passagem dizendo: ei, calma, por favor, não se desesperem, não fiquem preocupados. E aqui eu quero fazer uma adenda, irmãos, eu quero dar uma paradinha na reflexão da palavra para falar sobre uma coisa. Sabe o que o Espírito de profecia no desejado de todas as nações diz? Que Jesus começou esse texto dessa maneira porque ele viu que no coração dos discípulos ele encontrou uma palavra que é a doença do século chamada depressão. Jesus olhou no coração dos discípulos e viu angústia, estresse, depressão. E sabe, irmãos, muito de nós consideramos, por exemplo, a depressão falta de fé. E a gente tem que parar com isso. Sabe o que o Espírito de Profecia diz? Que Jesus se preocupou com o estado mental dos discípulos, porque quando nós estamos deprimidos por causa das dificuldades, por causa das angústias e por causa do estresse, nós nos tornamos mais suscetíveis aos ataques do inimigo. Ele consegue ver que você está mais frágil e ele consegue destruir algumas barreiras que antes, quando você estava bem, com Deus, firme, despreocupado, você conseguia vencer. Às vezes, como igreja, a gente acha que aquele irmão que está passando por depressão, esse irmão é fraco na fé. Quando a gente deveria entender, irmãos, que uma pessoa que está deprimida, está angustiada, ela precisa de ajuda. Porque o próprio Cristo falou, ei, Cristo fez uma terapia com eles. Não se preocupe. Jesus ficou preocupado. E isso que eu estou falando para você não são palavras minhas, são palavras do Espírito de Profecia. Dizendo que Jesus olhou para eles e falou: eles estão deprimidos, eles vão ficar mais suscetíveis aos ataques do inimigo. Eu preciso consertar isso, eu preciso deixar uma promessa. Sabe, irmãos, não sei se vocês sabem disso, mas hoje a Organização Mundial de Saúde já afirma que mais ou menos 7% da população mundial está com esse mal, a depressão, a angústia pelos problemas. Sabe quantas pessoas isso significa? Significa que no mundo 400 milhões de pessoas sofrem de depressão. No Brasil, irmãos, na pandemia, só para vocês entenderem, o Brasil foi o país mais afetado com crise de ansiedade do mundo. Do mundo. Sabe por quê? O brasileiro, ele gosta desse calorzinho. Ele gosta de estar junto. Ele não é frio, né? Nós somos conhecidos por isso. É um povo alegre, feliz.
Na pandemia, irmão, cerca de 5,8% da população brasileira, de 213 milhões, aí já está chegando a 200, no novo censo, eu acho que vai passar de 230, mas vamos fazer um cálculo de 213, o que significa dizer que mais de 12 milhões de pessoas sofrem desse mal no nosso país. Você acha que é só pessoas trabalhadoras? A USP fez um estudo que diz que de cada 4 crianças, uma sofre de depressão. Uma sofre de depressão. Você sabe, irmãos, que por causa da depressão hoje, a depressão se tornou hoje um dos maiores meios de incapacidade profissional. É um dos piores, um dos principais motivos de incapacidade profissional. Uma pessoa não consegue trabalhar porque está angustiada, deprimida. E às vezes, como igreja, sabe o que a gente faz? A gente olha para o irmão e fala assim: tua fé é pequena. Esse irmão não tem fé, por isso que ele está assim. Irmãos, Cristo se preocupou com as pessoas. Ele olhou para os discípulos e falou: eu preciso levantar esses meus discípulos. Porque todas as vezes que nós estamos em depressão, irmãos, se a depressão não for cuidada, tratada, se a gente não der carinho uns para os outros, amar uns aos outros e cuidar uns dos outros, a gente fica mais suscetível aos ataques do inimigo. E Cristo ficou preocupado, por isso ele começou essa promessa desse jeito: ei, não se turbe o vosso coração, não fica preocupado não, eu vou te dizer por quê. E agora ele começa a promessa: credes em Deus, credes também em mim. Essa primeira parte da promessa é um convite que Jesus fez para os seus discípulos, para que eles pudessem crer em Deus, que pudessem crer nele. E que Jesus estava dizendo o seguinte para eles: ei, se vocês acham que isso aqui é um ponto final, porque os discípulos eles acharam o seguinte, eles colocaram o ponto final fora do final. Eles achavam que ali era o ponto final. E nós sabemos hoje já de forma muito clara que o ponto final será quando Jesus voltar. E Jesus estava dizendo assim para eles: ei, calma lá, eu não vim aqui à toa. Eu vim aqui para trabalhar em favor de vocês. Eu vim aqui para me revelar o Pai para vocês. E o nosso relacionamento não termina aqui. Eu estou subindo. Eu estou indo para um lugar onde vocês não podem ir agora. Mas olha, tenham uma certeza: a minha obra por vocês continua. Tudo que eu vim fazer por vocês, eu vim nascer, pregar, morrer, ressuscitar, ascender aos céus, e agora a minha obra intercessória em favor de vocês continua. E não tem só isso, eu vou construir um lugar para vocês, um lugar maravilhoso para vocês. É isso que eu vou fazer. Ou seja, a minha obra continua sempre em favor de vocês, e enquanto eu estiver lá, está na hora de vocês mudarem o caráter de acordo com o meu modelo que eu deixei para vocês. É isso que Jesus estava dizendo para os discípulos: creiam. Ele estava dizendo: creia. Porque se você acreditar, você vai ter base espiritual para não ficar angustiado, nem deprimido, mas para poder vencer o inimigo pelo teu poder e não ficar suscetível aos seus ataques. Creia. É isso que Jesus começa a promessa dizendo: vocês precisam crer. Porque, irmãos, o justo viverá pelo quê? Pela fé. Se você não tem fé, se você não acredita, não faz nem sentido você estar aqui. Porque a fé é acreditar nas coisas que não se veem. É você sentir que Deus está perto de você, porque Ele se revela através da sua palavra, mesmo que você não veja. Ele está pedindo: creia. A minha obra continua por vocês o tempo inteiro. Eu vim aqui morrer e vou continuar a obra intercessória por vocês. Mas ele não disse somente isso. Ele disse assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar.
Irmãos, quando Jesus diz isso, ele estava querendo tirar qualquer ideia de que o céu é um lugar fictício. Tem gente que acha que o céu é apenas uma ilusão, mas o que Cristo estava dizendo era o seguinte: o céu é um lugar real, é a habitação de Deus, e eu estou agora, nesse momento, intercedendo por vocês, assentado à direita do Pai. Amém. É isso que ele está dizendo: o céu é um lugar real, não é uma ilusão. Sabe, irmãos, Cristo poderia ter usado muitas expressões, e eu quero até dizer aqui para vocês que na palavra de Deus o céu tem várias expressões, eu até quero mostrar algumas delas. Ele diz assim, ó, o céu é descrito em 2 Pedro 1,11, não vamos ler, como um reino, em 1 Pedro 1,4 como uma herança, em Hebreus 11,16 como uma pátria, uma cidade, em João 14,2 como um lar. Mas Cristo usa um termo muito especial, ele fala assim, ó, na casa de meu Pai. Eu lhe pergunto, será que Jesus poderia usar um melhor termo para se referir ao céu? Irmãos, será que tem um lugar mais gostoso do que a casa do nosso Pai? Quem não casou e que ainda não tem a sua própria casa, que está distante do Pai, talvez não sinta isso. Mas meu pai mora no Rio de Janeiro, irmãos, eu moro em São Paulo. E quando eu vou no Rio de Janeiro, que eu vou na casa do meu pai, é como se eu estivesse voltando para a minha casa. Não sabe como é que é a casa do meu pai? Eu posso abrir a geladeira da casa do meu pai. Eu não preciso pedir para ele. Eu vou lá e abro a geladeira. Na casa do meu pai, eu posso botar o pé no sofá. Olha que delícia. Eu posso pegar aqui meu pé e botar no sofá. Eu não vou fazer isso na sua casa, mas na casa do meu pai eu posso. Na casa do meu pai, eu posso pegar no controle da televisão, eu posso mudar de canal. Na casa do meu pai, irmãos, se tiver uma mesinha ali de centro no meio da sala, eu posso até botar o pé. Eu sei que isso é falta de educação, não sei. Mas entendeu? É sentir em casa, se sentir íntimo. O que Jesus estava dizendo para você e para mim nessa manhã é que quando ele se refere à casa do nosso Pai, está dizendo, sabe, a casa do meu Pai, a casa do seu Pai, porque quando nós aceitamos a Cristo, nós somos reconciliados com Deus e nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus, ou seja, a casa do meu Pai, quando ele se refere, é um lugar para você chamar de seu. Amém. É um lugar para dizer o seguinte, ali é um lugar onde eu tenho intimidade, ali eu não preciso ter reservas, eu estou na casa do meu Pai, um lugar onde eu me sinto bem. Então, veja, a Bíblia se refere a vários termos para o céu, mas eu achei esse termo aqui fantástico, é a casa do meu Pai, é o lugar onde eu me sinto em casa. Amém. Como é gostoso quando a gente se casa e a gente volta na casa do nosso Pai. Você sabia que tem gente que até o quarto está lá guardadinho? Parece que quando você vai embora, mas quando tu volta está no teu quarto. E às vezes ainda com a sua foto. Ou seja, você entra no quarto e fala, voltei para casa, olha que delícia, estou em casa de novo. Jesus disse que o céu é a casa do meu Pai. É um lugar para você chamar de seu, um lugar para você se sentir íntimo, um lugar para você se sentir bem. Esse é o céu. É um lugar real, onde Deus habita e Cristo está sentado à direita do trono de Deus. Amém. Glória a Deus. E é onde ele está dizendo para você, apesar de ser o Deus, o trono é um lugar seu. É um lugar gostoso para você habitar, para você passar a eternidade. E se o céu, irmãos, é um lugar que é chamado e considerado a casa do Pai, ele deve ser um lugar de muito amor e alegria. Assim que João ele tenta descrever ali em Apocalipse 21 o céu, mas com certeza faltaram palavras para o João descrever. Mas uma coisa eu tenho certeza, ele conseguiu descrever o que não vai ter lá. Vamos abrir nossa Bíblia? Apocalipse 21, versículo 4. Com certeza faltaram palavras para ele descrever o céu, mas não faltaram palavras para descrever o que não vai ter lá no céu. O que não vai ter, irmãos? Apocalipse 21, versículo 4. Ele lhes enxugará
dos olhos o que, irmãos? E a morte já não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Se João não teve palavras para descrever o céu na sua plenitude, ele teve palavras para dizer o que não vai ter lá e que ele conhecia muito bem. Ele disse: lá não vai ter morte, lá ninguém vai chorar mais, lá ninguém vai ter câncer, irmãos, lá ninguém vai ter problemas financeiros, lá ninguém vai ter briga com filhos, lá ninguém vai ter problemas com a família. Lá vai ser um lugar, irmãos, onde só vai habitar a alegria, a paz e a felicidade de viver eternamente com Cristo Jesus, com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Você entende? O céu, irmãos, ele está descrito. Um lugar maravilhoso. Se vocês querem entender, Apocalipse diz que o céu ele tem em côvados, se colocar 2.200 metros de extensão. Sabe o que significa dizer isso, irmãos? É uma cidade que vai do Rio de Janeiro até João Pessoa. Quilômetros. Já imaginou isso? Uma cidade que vai do Rio de Janeiro até João Pessoa, vai andando a 2.200 quilômetros. E diz que tem 2.200 quilômetros aqui, 2.200 quilômetros assim, 2.200 quilômetros assim, 2.200 quilômetros assim, e também para o alto. E aqui ele diz o seguinte, quando ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas, sabe o que é isso no grego? Morada é cômodo. Tem um quarto especial preparado para você. Glória. Deus preparou um quarto. Vai ser uma grande casa, irmãos, uma casa enorme e com muitos quartos. E Deus vai preparar um quarto para você. E talvez você possa entender, o céu vai ser maravilhoso, mas eu quero dizer que não passa nem perto daquilo que você pensa. Sabe por quê? Vamos ver 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso eu tenho certeza, João não conseguiu descrever plenamente o céu, porque não tinha na mente dele capacidade para fazer isso. Pensa agora aí, pensa agora. Imagina o lugar mais lindo que você já foi nesse mundo aqui, ou que você sonhe. 5 segundos para você pensar num lugar assim que você acha maravilhoso, você acha assim: esse é o lugar mais lindo que eu já vi. Vamos lá agora. Maldivas, Caribe, Cancún, o que mais? Foz do Iguaçu, irmão, Foz do Iguaçu é lindo. Deixa eu te falar, sabe o que a Bíblia diz? Pensou nesse lugar maravilhoso que você acha assim: Deus, esse lugar é demais. O céu vai ser melhor. O céu vai ser muito melhor, porque está dizendo aqui, que o céu é assim, tudo que os olhos viram, que os ouvidos ouviram, que você jamais imaginou, vai ser o céu. O céu vai ser melhor do que qualquer lugar desse mundo, irmãos. E por isso, nessa manhã, Jesus está dizendo o seguinte: o céu é a casa do meu Pai por causa disso, porque é o melhor lugar do mundo e que você não pode deixar de estar lá. Amém. Mas depois dele descrever a promessa, ele fazer o convite para que eles acreditassem, para dizer, para falar de forma física como era o local. Aqui ele começou, em Apocalipse ele terminou dizendo como é que eram as características desse local. Tomé faz uma pergunta: mas Senhor, peraí, como é que a gente vai? Como é que é o caminho? Como é que a gente chega nesse lugar, Senhor? Para onde o Senhor está indo? E Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe, irmãos, para o céu não existem vários caminhos. Talvez hoje, irmãos, através do GPS, a gente fica impressionado, né? Você vai no mesmo lugar e às vezes o GPS te leva por 5, 6, 7 caminhos diferentes, dependendo do trânsito. Ele vai te colocando por caminhos que você nunca passou.
Tem várias formas de se chegar num lugar, várias vias, várias ruas diferentes para você chegar no mesmo lugar. Mas Jesus afirmou que para o céu não existe mais de um caminho, só existe um caminho. E esse caminho passa por quem, irmãos? Passa por Cristo, porque Ele disse: eu sou o único caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai chegar ao Pai senão por mim. O que isso quer dizer, irmãos? Sabe o que isso quer dizer? Que caminhos humanos, irmãos, nunca vão nos levar ao céu. Muito menos as coisas que eu faço, irmãos. A gente sempre, quando a gente fala, por exemplo, de justificação pela fé, a gente anda num caminho tênue. Porque eu preciso ser transformado por Jesus. Mas eu louvo a Deus, porque o único caminho é Cristo e não sou eu. Sabe por quê, irmãos? O Flávio vai dizer assim para Jesus: eu vou vencer esse pecado, nunca mais eu faço. Mas daqui a alguns dias, o que vai acontecer? O Flávio vai fazer de novo. E se o céu dependesse de mim, irmãos, eu nunca chegaria lá. Mas Jesus disse que Ele é o único caminho. E louvado seja Cristo Jesus por isso, porque nós não precisamos depender de nós mesmos, mas nós podemos depender dos méritos de Cristo, do sacrifício de Jesus. Irmão, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia sempre colocou Jesus como o único caminho. Quando Adão e Eva pecaram, o que eles tiveram que fazer a partir de então? Sacrificar um cordeirinho. Esse cordeirinho representava quem, irmãos? Cristo Jesus. Quando foi Cristo que guiou os patriarcas, os profetas, foi Cristo que foi o libertador do seu povo, foi Cristo que era o grande símbolo que representava todos os elementos do santuário. De Gênesis a Apocalipse sempre vai haver apenas um caminho, e não tem outro para a gente trilhar, somente em Cristo, e por Ele, e somente nele, nós vamos conseguir alcançar a salvação. Amém. Porque Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a vida. Glória a Deus. Quando eu vejo essa passagem, eu fico pensando que é uma festa. O céu é uma festa. Sabe por quê, irmãos, que eu acho que o céu é uma festa? Você já reparou uma coisa? Olha como é que essa passagem é. Ele tem um convite. Qual o convite? Creio. Não se turbe o vosso coração, creia. Não tenha firme, creia, acredite, o céu não é uma ilusão, é um lugar real. Depois ele diz o seguinte, depois de fazer o convite, ele diz que ele mostra o lugar. O lugar é a casa do meu pai. Ou seja, olha só como é que parece uma festa. Tem convite. Para ter uma festa tem que ter esses elementos. Tem que ter um convite, tem que ter um lugar para fazer a festa. E geralmente você pergunta assim: como é que eu chego nesse lugar? Hoje você nem pergunta mais, porque o GPS já te leva. Mas geralmente você tem que ter um convite, você tem que ter um lugar para fazer a festa, e você tem que saber como que chega. Olha o que Jesus disse. Faz o convite, creiam. Tem um lugar, é a casa do meu pai, um lugar real, a habitação de Deus, onde estou sentado à direita do trono do Pai. E vou te dizer como é que você chega lá. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas irmãos, o que está faltando nessa festa? O que você acha? Tem um convite, tem um lugar, tem um caminho. O que está faltando na festa? Os convidados. Não tem festa sem convidado. Não tem festa sem convidado. E esse é o convite que Cristo está fazendo no final dessa semana de oração para mim e para você. O ponto final, irmãos, que Deus vai colocar é nesse grande evento que está muito perto de acontecer. Mas sabe, irmãos, nós não podemos ficar de fora. Quero dizer para vocês, quando eu tinha ali para uns 8 anos, 7 para 8 anos, meus pais, irmãos, sempre foram muito humildes. Eu falei isso para vocês aqui. Meu pai, a gente nunca teve carro lá em casa, sempre andando de ônibus. Depois, quando eu comecei a trabalhar, eu comprei meu carro. Lá em casa, sempre foi ônibus. A vida inteira. Comecei meu primeiro trabalho de ônibus, voltando todo, sempre.
mas nunca faltou lugar para a gente morar, roupa para a gente vestir, comida para a gente comer e amigos maravilhosos na nossa vida. Amém. Mas sempre com cuidado. Quando eu tinha lá com uns 7, 8 anos, meu pai tinha um amigo que tinha dinheiro, era rico. Ia ser a festa de aniversário do filho do amigo rico do meu pai. Eita! Bom, sabe como é que é? Quando a gente é amigo, quando a gente é mais humilde, geralmente a gente se relaciona com mais humilde. Como é que eram as festas que eu ia dos meus amigos? Era dentro de casa. Lá na sala, botava o sofá para um lado, para o outro, botava a mesa ali no meio e a festa comia solta ali. Mas era a festa do filho do amigo rico do meu pai. Ou seja, ia ser um salão, ia ter cada brinquedo, ia ser demais. Mas meu pai disse assim para mim: filho, ia ser no sábado à noite. Falou assim, ó, a festa vai ser hoje à noite. Mas só tem uma condição para você ir na festa. Você vai ter que se comportar na igreja. Tá certo? Se você vai com o seu na igreja, você não vai na festa, hein? Eu falei, tá bom, pai, combinado. E louvado, irmão, sabe? Quando eu penso nessa história, aí que eu falo seja Deus que Cristo é o único caminho. Porque naquele dia da festa, o que dependia de mim eu fiz. Irmão, parece que naquele dia o bicho ruim tentou com força. E eu cantei todas na igreja. Então, meu pai me deixava, ó. Minha mãe deixava sentar comigo, não. Meu pai era ali, ó, do lado. Naquele dia deu tudo errado. Mas eu fui para casa acreditando que estava tudo certo. Você sabe como é que é moleque? Moleque, mãe precisa mandar tomar banho. Vai tomar banho, moleque. Não vai ter naquele dia. Antes do pôr do sol, eu já tinha tomado meu banho. Estava cheiroso, irmãos, arrumadinho, cheirosão, cabelo penteado. Minha mãe não precisou me pedir para tomar banho. Eu estava pronto para a festa. Aí meu pai olhou para mim e falou assim: tá pronto para quê, Flávio? Tá brincando, pai? É a festa do seu amigo rico. Eu já sonho com essa festa há tanto tempo. Ele olhou para mim e falou: você não vai. Eu falei: não, pai, que isso? Por que você não vai? Tu lembra? Tu lembra que eu falei com você de manhã? Eu falei: não, pai, não foi bem assim. Você não vai. Irmãos, eu e meu irmão não estavam juntos no combinado. E nenhum de nós dois fomos. Só que meu irmão era aquele cara que chorava 5 minutos. Depois já começava a ver desenho e acabou, a vida continua. Mas eu não, irmãos, eu não. Irmãos, o pior é que minha mãe foi. Minha mãe foi representando a família. Quando eu vi minha mãe sair, eu comecei a chorar. Eu me lembro, irmão, que eu morava numa casa assim, tinha um corredor. Eu não conseguia ficar sentado, eu encostava na parede e lamentava, chorava. Minha mãe voltou, eu estava chorando, eu não acreditava que eu tinha perdido a festa do amigo rico do meu pai. A festa, era tão raro isso acontecer com a gente. Era a festa do ano para mim. Minha mãe voltou, estava chorando. E só para você ver como aquilo ali foi marcante para mim. 2 anos depois, eu sonhei com essa festa e acordei chorando de novo. Eu não acreditava que eu perdi a festa do amigo rico do meu pai. Irmãos, essa promessa tem um convite. Creia. Creia. Não desanime. Faça um culto racional, irmão, mais fácil. A gente estudou na lição dessa semana que Cristo não quer que a gente fique inventando nada, não. A palavra, o evangelho é simples, a gente complica ele. Ele não quer que a gente fique inventando, botando, tirando, nada disso. Ele quer só que a gente siga a palavra dele. Não estou com vontade de orar. Não estou com vontade de ir à igreja.
arrastado lá vai. Não estou com vontade de ler a Bíblia. Leia. Porque é aqui, é fazendo isso que nós vamos encontrar o que nós precisamos para crer, acreditar e se firmar. Porque ele disse: creia, eu continuo trabalhando em favor de vocês. Creia! Amém. Olha, não tem só convite não, tem um lugar real, é a casa do meu pai, um lugar muito gostoso para você se sentir em casa, para você chamar de seu. Tem um caminho também, já ensinei como é que chega. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E Cristo hoje está dizendo para mim e para você: você vai perder essa festa. Você vai ter coragem de perder essa festa. Irmãos, quero dizer para vocês, o céu nem se compara com a festa do filho do amigo do meu pai. Mas foi terrível para mim. Terrível. Eu sei que perder o céu, aquela festa do amigo do meu pai, não representa nem 0,000 diante de perder a festa do céu. Mas foi uma angústia tão grande. Deus está te dando tudo hoje. Sabe que uma coisa é se perder é muito mais difícil do que se salvar. Porque se salvar, ele já deixou tudo pronto. Se perder, é ele que complica. Agora, se salvar, ele já não disse, fez convite, já tem um lugar, já tem um caminho, já tem tudo para você. Amém. É só você aceitar. Amém. Agora eu quero dizer, não perde essa festa não. Amém. Não vai ser fácil, mas é por isso que nós somos aqui. Nós somos uma igreja bem calorosa. Foi assim que eu cheguei aqui, me sinto bem gostoso participar dessa igreja. Mas é para isso que a gente precisa. Vamos carregar um outro. Vamos ajudar um outro. Nos firmar em Cristo e nos firmar na nossa amizade, no nosso amor. Você viu o que Cristo falou antes dele subir no céu? E um novo mandamento que eu vou deixar para vocês: amem uns aos outros. Pare de brigar. Se amem. É isso que a gente precisa para a pregação do Evangelho: união, unidade. Eu quero convidá-lo agora a cantar um hino. Eu quero cantar um hino sobre a volta de Jesus. Pode ser Cristo, grande comandante, ou Jesus está vindo. A gente não combinou, então vai ser ao vivo mesmo. E eu quero que você faça um ensaio. Canta essa música como se você estivesse dizendo para Jesus o seguinte: Senhor, esse vai ser um ensaio do Cântico dos Gemidos, porque eu não vou perder essa festa por nada. Amém. Eu não vou deixar esse mundo me tirar do céu. Amém. E o teu compromisso hoje com Jesus é renovar seus votos de amor para Ele. O seu compromisso de dizer para Jesus: nada nesse mundo vai me tirar do céu. Nada vai me tirar dessa festa. Então, nós vamos louvar agora o nome de Deus. A família, irmão, chega junto. Mas que a gente cantasse assim agora, novamente, já fiz isso uma outra ocasião, vou pedir de novo para a gente fazer isso, porque eu acho que isso representa união. Vamos cantar como se a gente estivesse cantando o Cântico dos Gemidos, um combinado aqui. Já imaginando, sabe onde vai ser cantado esse cântico? Não é aqui não. É onde? Lá. Então, se você vai fazer um ensaio aqui, você está dizendo para Jesus o quê? Senhor, eu não vou perder essa festa não. Porque é muito melhor do que a festa do amigo rico do pai do Flávio. Muito melhor. Não vou perder essa festa por nada. E você vai fazer isso porque você vai estar firme com Jesus, no único caminho para chegar lá. Tá certo? Vamos louvar ao Senhor? Não tem nem coragem de cantar, com essa voz aqui. Vamos começar de novo. A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Os leigos deste mundo ouvirão as tuas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vem sendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
aos crentes a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada seu furor manifestou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Amém. Louvado seja Deus, né? O céu vai ser o nosso ponto final, irmãos. Ponto final desse mundo cheio de tristeza, de problema, mas que nós vamos vencer. Vamos chegar lá. Porque Jesus é o único caminho e a gente vai trilhar com ele, tá? Amém. Deus abençoe a igreja de Jardim Prudência, a nossa família, que a gente esteja unido com Cristo e amando uns aos outros, para junto cumprir essa missão e a gente logo que Jesus voltar. Bom, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, que promessa maravilhosa. Que promessa, Senhor. A tua palavra é assim. Se a gente estiver desanimado, se a gente estiver deprimido, além da ajuda, Senhor, que o Senhor quer que a gente procure, a gente também pode encontrar refúgio em Ti, na Sua palavra, nas Suas promessas. Oh meu Deus, a gente está cansado desse mundo aqui. Eu sei que a gente tem alguns sonhos, talvez alguns ainda tenham conquistado a casa própria, talvez alguns ainda tenham outros sonhos, de repente de fazer algumas viagens, conhecer alguns lugares. Mas nós estamos aqui para dizer para o Senhor, a gente troca qualquer coisa pelo céu, Senhor. Nada nesse mundo é mais importante. Porque a gente sabe, Senhor, que o lugar mais lindo que a gente conhece não se compara, porque diz que a gente nunca viu, a gente nunca ouviu, a gente nunca imaginou aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, Senhor, porque só um Deus de amor poderia fazer isso. Obrigado pelo seu amor por nós, Senhor. Ó Senhor, se alguém entrou aqui nessa manhã derrotado pelo pecado, que saia daqui se sentindo mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus. Que ele entenda plenamente, Senhor, que não existem vários caminhos. Não é uma oferta, não é um ato de generosidade. Não é isso, Senhor. É claro, isso tudo são frutos da transformação. Mas, Senhor, nós não podemos e nem queremos depender de nós mesmos. Por isso, hoje nós queremos declarar a nossa dependência e queremos trilhar o único caminho que é Jesus Cristo. Amém. Meu Deus, que esse dia chegue logo. Abençoe, Senhor. Nesse momento nós lembramos dos filhos. Talvez existam alguns filhos que não estão aqui. O Espírito de Profecia diz que as últimas orações ouvidas serão de pais que oram pelos seus filhos. Aonde eles estiverem agora, que o Espírito Santo toque profundamente no coração deles. Alcance-os, Senhor. Existem também alguns irmãos também. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui tinha um irmão, Senhor, que dirigia até a escola sabatina, hoje não está mais aqui. Oh meu Deus, aonde ele estiver agora nessa manhã, que teu Espírito fale no coração dele. Mas que a gente vá buscar, Senhor, esses irmãos, que a gente seja a igreja fora da igreja, que a gente seja Jesus para as outras pessoas, que a gente leve o evangelho, o amor, a compaixão. Una, Senhor, se existe alguma desavença nesse lugar, inveja, um querendo de repente o lugar do outro, Senhor, por favor, arranca isso do nosso coração, Senhor. Que a igreja de Jardim Prudência possa estar unida no único propósito de pregar esse evangelho, para que logo a gente possa realizar o nosso sonho de ver Jesus voltar. Leve-nos em paz para os nossos lares, cheios, Senhor, do poder do Espírito Santo, para cumprirmos essa missão e para cumprirmos também o propósito de nos prepararmos para esse dia, em nome de Jesus. Amém.